Que a doce paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Que alegria estarmos juntos, que alegria retornar a essa casa. Estou muito feliz por estar com vocês aqui. Eu estive sexta e sábado ministrando numa conferência ali em Petrolina. E aprove Deus nós estamos aqui hoje para participar desses dois cultos, né? É muito bom estarmos juntos. Obrigado, pastor Fabiano, por me receber. Deus abençoe o senhor e a sua casa. Que Deus os console, que o Espírito Santo os console nesse momento tão difícil. Eu estava pensando há poucos dias acerca desses momentos difíceis que nós passamos. E eu me recordei sobre Davi, que o único momento da vida de Davi que ele não compôs nenhuma canção foi na morte do seu filho Absalão. Quando Davi lidava com o luto, ele não escrevia canções. Ele escreveu muitas músicas em vários momentos da sua vida, mas na morte dos seus filhos ele não compôs nenhuma canção. Não existe canção de luto escrita por Davi. Mas Davi, eu tenho certeza que ao invés das letras, ele compôs algumas canções com as suas lágrimas. E tem momento que a gente não vai conseguir expressar nas letras a dor que sentimos, mas as nossas lágrimas são uma composição de adoração ao Senhor nesses momentos difíceis. Que o Senhor o console, que o Senhor guarde o coração de vocês. Pastor Fabiano é sempre muito alegre, né? E vê-lo assim, eu sei que a igreja sente, não é fácil, mas eu tenho certeza que vai passar. Toda dor é passageira. Que Deus abençoe grandemente. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração, sem perca de tempo. Livro de Josué, no capítulo de número 3. Enquanto você abre, eu lancei um livro online há cerca de 20 dias atrás, 15 para 20 dias atrás. Um livro que eu tive a oportunidade de escrever com a Editora Vida. Eu fechei um contrato com a Editora Vida, que é a maior editora do segmento cristão no Brasil. E nós já passamos de mais de 10 mil exemplares vendidos desse livro. E eu estava na expectativa de trazer esses livros para cá. E os irmãos ali de Petrolina também estavam esperando. E eu naquela expectativa, e tive problema com a transportadora. O livro chegou na minha cidade, mas não chegou na minha casa. E para vocês terem uma ideia, eu cheguei a brigar com a transportadora, dizendo, eu vou com um caminhão aí e pego. Não, só pode ser entregue no seu endereço. E não vai ser entregue hoje. E eu tinha um voo para pegar. E, enfim, eu cheguei aqui na sexta, pela madrugada. Na sexta pela manhã, os livros chegaram na minha casa. E eu fiquei muito bravo, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Mas eu estou aqui com o meu livro, que eu escrevi o ano passado. Eu fiz um lançamento e trouxe aqui em janeiro, alguns irmãos já adquiriram. Se você já adquiriu, isso não é para você, isso é para quem não adquiriu. Se você quer adquirir o novo, você vai poder ir lá no link da minha bio no Instagram, tem o link, você pode entrar no site da Editora Vida, você vai poder adquirir. Mas eu trouxe aqui o livro Coragem para Alcançar o Impossível, o voo da águia como metáfora de transformação pessoal. Eu falo muito nesse livro sobre o desafio de esperar em Deus. Isaías capítulo de número 40, verso 31, o profeta Isaías diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É uma espera que gera renovo. Esperar no Senhor renova as nossas forças. Mas por que às vezes esperamos e nos esmorecemos, quando na verdade teríamos que ser renovados? Porque a gente não sabe se posicionar em meio à espera. E é sobre isso que eu falo no livro, sobre como se posicionar, como esperar no Senhor para alcançar o impossível. Eu vou estar lá no final para te atender, vou fazer uma dedicatória para você, apenas R$40, eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Quem achou Josué, capítulo de número 3. Josué, capítulo de número 3. E levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão, e passaram ali,
e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu que ao fim de 3 dias os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas o levam, partirei vós também do vosso lugar e seguireis. Partirei do vosso lugar e seguireis. Isso é maravilhoso. Haja contudo dentre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. Preste atenção no final desse versículo. Porquanto por esse caminho nunca passastes antes. Diga comigo: eu irei trilhar. Você tomou café da tarde? Eu percebi. Reúne força aí, diga comigo: eu irei trilhar por um caminho que eu ainda não passei. Por que o novo de Deus nos assusta? Por que temos tanto medo do novo? Por que temos dificuldade de lidar com o novo que Deus tem para nós? O texto nos deixa claro que eles vão passar por um caminho que eles nunca passaram. Josué dá ordem para os capitães que eles passem no meio do povo, dando uma ordem para o povo, para que o povo se movimente, para que o povo caminhe. E esse povo agora tem o desafio de trilhar por um caminho que eles nunca passaram, um caminho a qual eles nunca trilharam. E passar por um caminho a qual nós nunca trilhamos requer de nós alguns cuidados, requer de nós um posicionamento correto. Eu sempre digo que tudo que vem da parte de Deus é gerado de dentro para fora. Para viver o novo de Deus, nós precisamos primeiro entender o que Deus está gerando dentro de nós, porque tudo no reino de Deus se move de dentro para fora. O reino de Deus, ele é gerado primeiro em nós, as promessas, o propósito, o destino que Deus tem preparado para nós, primeiro é gerado dentro. Se você não está vivendo algo novo dentro de você, você não vai viver algo novo do lado de fora. O reino de Deus se move de dentro para fora. E entender isso vai ajudar você a trilhar por esse caminho. Josué é um homem que foi forjado para viver o novo. Ele foi preparado para viver o novo. Josué serviu Moisés, você sabe disso. Um dos maiores líderes das Escrituras Sagradas. Josué teve a oportunidade de estar ao lado desse grande líder. E Moisés não era só um grande mestre, ele era um grande mentor. Ele era o tutor. Alguém que cuidava de Josué nos mínimos detalhes e preparando Josué para ser líder. Josué estava sendo preparado para ser um grande líder. E todas as experiências que Moisés viveu, Josué acompanhou na grande maioria, nas andanças com o povo, desde quando saiu do Egito. Josué esteve ao lado de Moisés. Josué viu Moisés fazer toda aquela movimentação geográfica, em lugares que Moisés chegava e armava 2 tendas, uma tenda para dormir e outra tenda para falar com Deus. A tenda do descanso e a tenda da comunhão. Era assim que Moisés se movimentava. E eu tenho certeza que muitas vezes Josué passou por perto daquela tenda e viu Moisés falando com Deus. Porque Deus não falava, Deus nunca tinha falado com Josué. Deus falava com Moisés. Porque essa era a função profética que Moisés possuía na sua vocação. Além de ser um grande líder, um grande sacerdote, ele era também um profeta. E o profeta é aquele que recebe as ordenanças de Deus e passa essas diretrizes para o povo. Ele recebe as direções de Deus e passa as direções de Deus para o povo. E ele viu, durante muitas vezes, ele viu Moisés receber esses direcionamentos. Eu tenho certeza que ele ouviu também Moisés contar a ele muitas experiências.
experiências poderosíssimas. Por exemplo, o que aconteceu naquele monte, quando Moisés falou com Deus, e desceu daquele monte com o rosto transfigurado. Que experiência transcendental foi aquela, que fez com que o rosto de Moisés brilhasse? Eu tenho certeza que Moisés compartilhou com Josué. Josué ouviu experiências poderosas, como aquela a qual Deus resolveu matar o povo, e Moisés interviu, não permitindo que Deus sequer tocasse no povo, como se ele pudesse. Mas ele teve essa ousadia de conversar com Deus, até que Deus decide: não, tudo bem, eu vou deixar vocês caminharem, mas vou mandar um anjo para caminhar com vocês. E Moisés intervém e diz assim: Senhor, nós não queremos anjo, nós queremos a tua presença. Se eu tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me mostre os seus caminhos, para onde eu tenho que trilhar. Se eu tenho crédito contigo, o Senhor precisa entender que nós não queremos a presença de um anjo. Se a tua presença não for conosco, não nos faça, ou não nos permita sair daqui. Essas experiências foi compartilhada com Josué, eu tenho certeza. Só que agora, Deus não está falando mais com Moisés. Deus agora está falando com Josué. Porque o ciclo se muda, o ciclo com Moisés fechou. Quando o ciclo de Josué abre, Deus vai se movimentar no ciclo de Josué. O ciclo de Moisés passou. E é interessante no capítulo de número 1, verso de número 1, que Deus, verso de número 2, Josué 1 e 2, que Deus vai falar pela primeira vez com Josué. Deus nunca tinha falado com Josué, Deus falava com Moisés. Só que agora Deus vai falar com quem? Deus vai falar com Josué, e Deus diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Primeira coisa que você precisa entender acerca do novo de Deus: Deus não fala com aquilo que está morto. Eu vou repetir: Deus não fala com aquilo que está morto. O problema é que a gente quer que Deus se mova em um ciclo que já se fechou. O problema é que a gente quer que Deus se mova naquilo que precisa ficar para trás. O desafio é entender as rupturas. Aí eu te pergunto: por que todas as rupturas para nós têm que ser traumáticas? Por que todas as rupturas para nós têm que ser traumáticas? Porque a gente não sabe lidar com as transições. Nós temos dificuldade de aceitar a vontade de Deus. E eu vou dizer uma palavra para alguém aqui que precisa ouvir, e com muito amor. Eu quero ser profeta de Deus na sua vida, mas com muito amor. E coloque amor nas minhas palavras. Deus é campeão de frustrar as nossas expectativas. E essa é uma palavra difícil de pregar. Porque eu poderia subir aqui e falar que Deus vai suprir todas as suas expectativas. Mas servir a Deus não é assim. Sempre que Deus te move para algo novo, Deus faz você viver alguma frustração. Qual é a expectativa de Josué? Moisés vai chegar e vai nos ajudar a atravessar esse Jordão. Qual é a expectativa de Josué? Moisés vai vir. Não é a primeira vez que Moisés some. Por vários dias, Moisés cansou de subir no monte para falar com Deus e ficar 40 dias lá. Moisés cansou de entrar na tenda para falar com Deus e ficar dias lá. Não é a primeira vez que ele some. Só que agora, Moisés não chega. E Deus vai bradar na vida de Josué, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Sabe o que Deus está dizendo? Coloca um ponto final nisso. Coloca um ponto final nisso. Ei, se Deus não derrama vinho novo em odres velhos, por que você está apegado ao velho? Parece que a gente tem que estar vindo no culto para ficar ouvindo sempre essa mesma verdade. Tem gente que serve a Deus e cansa de ouvir que Deus tem um maná novo, uma porção nova, mas está sempre apegado. E gente apegada emocionalmente a coisas, gente apegada emocionalmente a pessoas, gente apegada emocionalmente a geografias, não vai viver o novo de Deus. Porque servir a Deus é praticar a arte do desapego. Eu vou repetir.
Servir a Deus é praticar a arte do desapego. Sempre que Deus te ver apegado a algo, Deus vai dizer: desapega. A nuvem vai se movimentar, e para você se movimentar debaixo da nuvem, deixando que para trás fique, eu avanço para o que está diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação soberana em Cristo Jesus. Eu não consigo entender como que alguém quer viver o novo de Deus apegado emocionalmente a uma relação que não deu certo. Tem 10 anos que o casamento dela deu errado. O ex-marido dela, eu tô conjecturando, o ex-marido dela já superou, está em outro relacionamento. Aí ela vem, se entrega a Cristo, crê que Deus faz tudo novo, de novo, porque Ele tem o poder para fazer, mas ela tem os 5, 6, 7 perfis fakes, e abre perfil fake e fecha perfil fake, para ficar vendo a vida do camarada que já foi embora. E está aqui querendo ser abençoada. Aí o camarada está lá: Senhor, restaura. Deus, o problema é que a gente quer que Deus restaure aquilo que Ele está dizendo. Eu não vou restaurar, eu vou fazer novo de novo, porque eu sou o Deus dos novos começos. Talvez você está querendo restauração naquilo que Deus está dizendo acabou. Porque Deus restaura aquilo que está pautado no princípio dele. Agora, se não tem um alicerce sólido, isso não está pautado no princípio dele, Ele não vai restaurar. Ele vai, aleluia, preparar a base, Ele vai preparar o alicerce, porque Deus não dá crescimento em estruturas frágeis. O povo do glória a Deus e aleluia está aqui. É difícil ouvir essas verdades e aceitar. Mas como que a gente quer viver o novo de Deus? E essa geração que mais canta: eu quero viver algo novo, mas está apegado esperando Moisés chegar. E Deus está dizendo: Moisés acabou, sepulta. O tempo de Moisés acabou, levanta, passa esse Jordão. Nós temos dificuldade de colocar pontos finais em ciclos. Aprenda isso aqui: existem ciclos que Deus vai dizer para você acabou, mas tem ciclo que Deus vai falar para você, é você que vai colocar um ponto final. E o que dói mais? Um ciclo que Deus fecha, ou um ciclo que Deus fala, fecha você? O que dói mais? O ciclo que Deus fecha? O que dói mais? O ciclo que Deus fala, pega o seu coração e leva? Ou o ciclo que Deus pega, arranca seu coração e leva, sem te falar nada com você? O que dói mais? As rupturas que nós provocamos, ou as rupturas que o céu provoca? O que dói mais? O difícil é dizer que Deus está no controle quando as coisas não estão saindo do nosso jeito. O difícil é acreditar que Deus continua sendo Deus quando as coisas estão dando errado. Mas eu tenho uma palavra para você essa noite, aleluia. Se a terra não explicar o que precisa ser explicado, talvez o céu também não vai explicar nesse tempo o que precisa ser explicado, mas no tempo certo você vai entender. E se você não entender aqui na terra, na eternidade você vai entender. Você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Tem alguém que pode dar um brado de vitória ao Senhor essa noite? Se é para Ele, faz com força. Aleluia. O desafio é entender que Deus não fala com aquilo que está morto. Aí Deus fala para Josué: levanta-te, passa esse Jordão. Outro dia me perguntaram: pastor Júlio, como que eu sei que Deus me deu uma direção? Quando você compreende o mover de Deus dentro dessa direção. E para quem está anotando, eu vou dizer 3 desafios que acontecem na direção de Deus. 3 desafios que acontecem na direção de Deus. Primeiro, toda a direção de Deus desafia a sua realidade. Você olha para a sua realidade e diz: impossível. Você olha para a sua realidade e diz: não faz sentido. Por que a gente não consegue compreender a direção de Deus? Porque a sua mente nunca vai conseguir alcançar a mente de Deus. Porque a sua mente, ela é limitada. A mente de Deus se move em um plano maior, um plano que Ele está inserido.
Deus, ele age no Cronos, mas ele não está no Cronos. Por mais que ele age no Cronos, ele está no tempo dele, Kairos, chamado de eternidade. E nós precisamos compreender que toda a direção de Deus, toda a direção que Ele nos dá, desafia a nossa realidade. Lembra de Simão Pedro, quando ele diz, lança a rede? Simão diz assim, eu lancei a rede a noite toda, mas segundo a sua palavra, o que ele está dizendo? Senhor, o melhor horário da pesca não funcionou, eu joguei a rede a noite toda, não funcionou. E o Senhor Jesus está dizendo, lança a rede agora, é durante o dia. Sabe o que Jesus está fazendo? Desafiando a realidade dele. Quando você olha para a sua realidade e você diz impossível, você está do jeito que Deus quer que você esteja. Segundo, toda a direção de Deus desafia a sua capacidade. Você não tem capacidade para andar na direção de Deus. Sabe quando você olha para você e diz assim, não tenho condições, você está do jeito que Deus quer. Sabe quando você se sente inapto? Sabe quando você se sente sem habilitação para caminhar no que Deus quer que você caminhe? Você está exatamente do jeito que Deus quer que você esteja. Porque Deus não chama a gente apta. Deus não chama os prontos. Deus não chama os preparados. Deus é Deus dos improváveis. Ele conta com gente improvável. Tem improvável aqui essa noite? Se você se sente um improvável, você está exatamente onde Deus quer que você esteja. Porque toda a direção de Deus desafia a sua capacidade. Você olha e diz, lembra de Maria? Dando uns passos atrás, e o anjo dizendo para ela, não temas. Maria está se achando pequena. Gerar Jesus. Qual era o maior rei de Israel? Davi. O anjo está dizendo, o trono de Davi vai ser dele. Olha a amplitude daquilo que ela ia gerar. Maria entrou em crise. Por que a direção de Deus provoca crise? Porque a gente se sente inapto. Se Deus te deu uma direção e você não tem capacidade, é desse jeito que Deus quer que você esteja. Terceiro, a direção de Deus desafia os seus recursos. Você não tem recurso, você não tem dinheiro para caminhar na direção de Deus. Ah, pastor Júlio, eu tenho dinheiro para fazer o que eu quero fazer. Então é desejo seu. Eu estou falando de direção de Deus. E Deus vai permitir que você caminhe. Sim, pode ser que Deus permite. Eu estou falando de direção. Por que, pastor Júlio, essas três coisas acontecem na direção de Deus? Porque toda a direção de Deus desafia a sua fé. Você ainda não tem fé para caminhar do jeito que Deus quer que você caminhe. Toda a direção de Deus requer de você um nível de fé que você ainda não tem. Aí eu te pergunto, está disposto a caminhar? É por isso que ele coloca entre você e o destino um processo. Porque é esse processo que prepara, te molda e faz você viver experiências extraordinárias, sobrenaturais. Por isso que eu sempre digo, cuidado. Se você vê as coisas dando tudo certo e você dizer, Deus está nesse negócio, cuidado. Tem gente que vê tudo dando certo e fala, Deus está nesse negócio, e Deus está dizendo, estou não. Jonas achou uma passagem para o lugar que ele queria, um barquinho preparado para o lugar que ele queria, tudo dando certo. Eu pergunto, Deus estava no negócio? Cuidado para você ver as coisas dando tudo certo, saindo do jeito que você quer, e Deus não está no negócio. Porque geralmente a direção de Deus coloca você na rota dos seus maiores desafios. Pastor Júlio, como que eu sei que é a direção de Deus? Quando tem um desafio enorme na sua frente, maior do que você. Eu gosto de ver vocês pensando. Não, você tinha que ver as reações aqui de cima. Está todo mundo refletindo. Olha aqui para mim. Se você está orando por algo que ao invés de melhorar, piorou, Deus está nesse negócio. Por que isso acontece, pastor Júlio? Porque Deus não trabalha do seu jeito. Não coloque Deus na sua bolha religiosa.
Não vai colar. Deus não segue sua agenda, Deus não segue sua programação. Deus não faz do seu jeito, Deus não usa forma, Deus usa formas. Eu vou repetir, Deus não usa forma, Deus usa formas. Aí a mamãe, cadê os pais? Deixa eu pegar no pé de vocês aqui um pouquinho. A oração que mais Deus gosta, que Deus mais ama ouvir dos pais: Senhor, eu coloco meus filhos nas tuas mãos. Deus fala: eita, deixa comigo. Deus pega o filho e leva para onde? Para um lugar de conforto? Para a casa do oleiro. Deus começa a pegar o filho e amassar. Você entrega seu filho na mão de Deus, a primeira coisa que Deus faz, gerar uma crise nele. Deus tira ele do emprego, arruma problema no relacionamento, tudo dando errado. Aí você e mãe entra em crise. Você fala: ô Senhor, foi eu colocar meu filho nas tuas mãos, está dando tudo errado. Você não colocou na mão de Deus? Só porque não está saindo do seu jeito, você está... Deus está falando com alguém aqui. Aí você fica doidinho. Olha aqui, não se meta onde Deus está trabalhando. Não se envolva com aquilo que Deus está fazendo. Se Deus está dizendo: sai, deixa eu fazer, sai. Seu coração de mãe vai gritar dentro de você: deixa Deus ser Deus, não se meta. Ai, Deus está falando com alguém aqui. Não tire ninguém da aprovação que lhe é necessária. Porque às vezes, eu vou dizer, Deus manda. Se tivesse uma cesta básica para o filho pródigo, ele não tinha voltado para casa. Vou repetir. Se alguém chegasse naquele chiqueiro de porcos e desse uma cesta básica, ele não tinha voltado para casa. Às vezes Deus permite a crise para trazer o pródigo para casa. Por isso que eu digo que até para fazer ação social você tem que ter direção de Deus. Ajude, seja generoso. Não estou dizendo que você não tem que ajudar. Coloque amor nas minhas palavras e entendimento. Mas não se meta naquilo que Deus está fazendo. Porque chiqueiro de porcos e ventre de peixe é forma de Deus trazer gente desobediente para casa. Isso aqui pega. Eu vou repetir: ventre de peixe, chiqueiro de porcos são métodos que Deus usa para trazer gente desobediente. Se você colocou seus filhos na mão do Senhor, eles não vão se perder. Deixa Deus trabalhar, que Ele trabalha melhor que você. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Tem coisa que desce na hora. Ei, preste atenção. A ordem de Deus para Josué é: levanta-te, passa esse Jordão. Tem um desafio enorme, só que Deus quer que você se movimente. Às vezes você está dizendo assim: pastor Júlio, Deus não está falando comigo. Deus não fala com gente parada. Revelação é movimento. Gente estagnada não vai. Tem gente. Por que você acha que tem gente? Aqui em Juazeiro não tem, mas por uns lugares aí no Brasil que mais tem. Tem gente que não sabe tomar uma decisão. Antes de tomar essa decisão, ele não pode ver uma campanha que ele está indo lá. Se tiver um profeta que revela RG, CPF, meu Deus, eu quero, irmão, CPF e RG eu já sei. Faz sentido. Tem gente que fica: nossa, revelou meu... E daí? É umas coisas que eu não entendo. Mas tudo bem, aqui em Juazeiro não tem. Aí para tomar uma decisão liga para os 1.500 profetas da cidade. E mesmo assim não sabe se movimentar. Só que por quê, pastor Júlio? Porque ele não entende que Deus não fala. Deus não tem compromisso com nada que está estagnado. Água parada junta bicho. A Bíblia diz, isso é princípio do Gênesis. A Bíblia diz que lá no Gênesis estava um caos. Mas o Espírito do Senhor, o que ele fazia? Onde tem presença do Espírito tem movimento. Eu profetizo que as suas finanças vai se movimentar.
Eu profetizo em nome de Jesus que o seu casamento vai se movimentar, que a sua vida de solteiro vai se movimentar, que o seu relacionamento vai se movimentar, que as suas emoções vai se movimentar. Onde o Espírito Santo governa, tem movimento. Todas as áreas da sua vida haverá movimento. Onde tem governo de Jesus, tem movimento do Espírito. Tem alguém aqui que recebe essa palavra? Aleluia, aleluia. Não aceite nada estagnado. Movimenta esse negócio aí, irmão. Seu casamento está definhando porque você não movimenta. Irmãs, essa semana esse bonitão vai te surpreender. Nem que seja um pix, mas vai cair, vai. Você vai ser abençoado em nome de Jesus. Eles vão me pegar depois lá fora. Fica tranquilo, bonitão, que ela também vai te surpreender. Movimenta esse casamento aí, rapaz. Fica estagnado querendo que Deus não... Ei, existem movimentos que você está esperando que o céu faça, que o céu está dizendo, faz você. Que eu aprovo aqui. Movimenta. Aí a gente fica esperando, jogando para a conta de Deus aquilo que a gente precisa fazer. E Deus está dizendo, passa esse Jordão. Olha aqui, Deus não está dizendo que vai mandar anjo para abrir o Jordão. Deus está dizendo, passa. Às vezes o sobrenatural, quem vai provocar é você. Passa o Jordão. Pisa. Passa esse Jordão. Aí Deus fala assim, tu, passa esse Jordão, tu e todo esse povo. Sabe o que Deus está dizendo? Se você passar o Jordão, tem uma multidão que vai passar com você. Às vezes Deus está querendo abençoar os nossos filhos e está esperando a movimentação dos pais. Às vezes Deus está querendo movimentar, abençoar a igreja, está esperando a movimentação do pastor. Às vezes Deus está querendo movimentar, aleluia, abençoar alguém que está à sua volta e está esperando você se movimentar. Se você passar, tem um povo que vai ser abençoado junto com você. Só que a ordem de Deus é passa. Irmãos, aprenda isso aqui. Toda coragem é contagiosa, mas o medo também contagia. Tem gente que é medroso porque está com medo, porque está do lado de gente medrosa. E o medo também contagia. Tem gente sendo influenciado. Já reparou que tem... Exemplo, tem lugar que sozinho você não passa. Mas se a esposa olhar para você e dizer, amor, vamos, estou com você. Ai, irmão, bora. Tem lugar que sozinho você não passa, mas se alguém disser para você, vamos embora. Tá os dois morrendo de medo. Mas um contagia o outro, bora. Porque a ousadia é contagiante. Contagia as pessoas. Ei, irmão, se não for para encorajar quem está sonhando à sua volta, se não for para encorajar quem está querendo viver o sobrenatural, silencie. Mas se for de Deus, aquilo que a pessoa está gerando, contagie ela, dizendo, eu acredito naquilo que o eterno Deus tem na sua vida. Conta com as minhas orações, conta comigo, eu estou com você. Existem pessoas que se você der um passo, elas vão caminhar com você. Existem pessoas que se você se movimentar, eles vão se inspirar em você. Pastor Júlio, eu estou com medo. Vai com medo mesmo. Esse dia eu estava num culto, um pregador disse assim, Deus vai arrancar o seu medo. Irmão, só o amor de Deus lança fora todo medo. Mas se ele não quiser não arrancar, se ele decidir não vou tirar, isso é da sua humanidade, se vire com ela. É aí que você vai ter que assumir o posicionamento necessário e avançar. Avance. Aí Deus vem de maneira poderosa. Coloca para mim o verso 3, eu caminho para encerrar. Quem está comigo, diga amém. Amém. Verso de número 3. Olha que poderoso. Todo lugar que pisar a planta do vosso, quer viver o novo? Pisa nele. Não peça para Deus. Eu sei que essa mensagem é uma mensagem que você já ouviu inúmeras vezes. Esse texto é maravilhoso. Eu sei que muita gente aqui já se pegou refletindo. Não quero inventar carroça e pregar o que não foi pregado.
Mas eu quero repetir o que muitos pregadores já repetiram. Eu já ouvi muita gente falar isso. Não peça para Deus algo que você ainda não colocou os pés. Pisa. Ah, pastor Júlio, não tenho dinheiro. Pisa lá, irmão. Esses dias, a moça que eu compro o carro com ela entrou em contato comigo. Já, pela misericórdia de Deus, já troquei uns 2 carros com ela. Ela entra em contato comigo e falou: pastor, agora eu estou na Ford. Falei: que benção, filha. O senhor está pretendendo trocar carro por esses dias? Eu falei: filha, eu estou pretendendo, mas o problema é que eu não tenho dinheiro. Ela falou assim: pastor, tem um carro aqui, um Ford Territory, 215 mil. Eu vou reservar ele para o senhor fazer um test drive uns 2 dias. O senhor topa? Topo. Não deu 40 minutos, eu estava lá dentro da Ford. Oxe, o que você foi fazer, pastor Júlio, sem dinheiro? Fui colocar os pés. Pisa. Vai pisar, irmão. A pastora corretora me ligou. O corretor me ligou. O valor é absurdo. Pisa. Vai ver. Vai sentir a frequência. Vai respirar aquele ambiente. Vai se imaginar lá. Vai lá. E se a sua visão alcança, Deus tem um poder para te dar. Pastor Júlio, você comprou o carro? Não, mas deixei uma proposta lá na mesa, vai que cola. Oxe, estou esperando me ligar. Aí eu posso pagar tanto, eu dou meu carro de entrada e consigo pagar tanto por mês. Está aqui, qualquer coisa, filha, você me liga. E estou viajando, irmão, deixa Deus fazer. Mas o problema é que você quer viver o novo de Deus aqui, quando não entendeu que o novo de Deus se vive primeiro aqui. Só toma posse do novo de Deus quem tem mentalidade nova. Só toma posse do novo de Deus quem coloca os pés. Quem pisa no sobrenatural. Eu prego para irmãos aqui: ah, pastor, eu não estou só pisando não, estou colocando as mãos junto. Eu estou abraçando. Você crê que Deus pode te surpreender? Aí vem Deus, olha aqui para mim, olha que poderoso. Coloca o verso 4 e eu fecho agora a mensagem. Coloca o verso 4. Aí vem Deus e chama Josué e diz assim: Josué, olhe. O que me chama a atenção no fechamento aqui é que Deus vai fazer ele visualizar o tamanho da promessa. Olha esse texto. Que poderoso. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do. Você consegue calcular o poente do sol? Deus está dizendo até o poente do sol. Qual é o destino, pastor Júlio, das promessas? O poente do. Mas aonde começa? Qual é o ponto de origem da promessa? Se você está no deserto, você está exatamente no ponto de origem da promessa de Deus. Porque toda promessa de Deus tem um ponto de origem: deserto. Jesus, antes de ir para a cruz, foi levado para onde pelo Espírito? O Espírito conduziu ele para onde? A promessa era a cruz, era o poente do sol, era a eternidade. Mas primeiro ele foi conduzido para o. Se o Espírito Santo não poupou Jesus do deserto, vai poupar você. Olha aqui, e eu fecho de fato. Você acha que Deus está preocupado com o seu conforto? Deus está pautado em te ver crescer. E Deus sabe que para você crescer, você precisa ir para o deserto. E eu não sei qual é o seu deserto. E de vez em quando Deus faz a gente fazer umas visitinhas lá. Quem vê pastor Júlio pregando, Instagram, rede social, aí vê nas agendas, nos compromissos, acha que a gente caiu de paraquedas.
Acha que quem vê você desfrutando algumas coisas hoje, acha que quem viralizou você foi o algoritmo do Instagram. Quem acha que quem fez com que você ganhasse o que você está ganhando, ou viveu o que você está vivendo hoje, quem sabe desfrutando de algumas benesses, acha que caiu de paraquedas. Senta com você para ouvir a história. Eu sei que tem gente aqui que conhece de deserto, mas eu vou te dar uma verdade sobre o deserto. É que o deserto gera em você marcas que vão apontar você para o destino que Ele quer que você chegue. Quais são essas marcas? Antes de Jesus subir aos céus, Ele não falou das suas conquistas. Antes de Jesus subir aos céus, Ele não falou com os discípulos que Ele andou sobre as águas. Ele não falou para os seus discípulos que Ele era o Jesus que ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Lázaro. Ele não falou que Ele transformou água em vinho, mas Ele mostrou as suas cicatrizes. Porque quem tem vida no deserto tem marcas, tem cicatrizes. E o seu ministério, o seu chamado não é pautado no seu dom, na sua oratória, nas suas redes sociais, em conquistas, no que você tem. Isso não revela quem você é. Mas as marcas do deserto provam exatamente quem você é. Aleluia, porque a cruz que te fere é a cruz que te cura. O propósito e o processo te fere, mas é o propósito que te cura. O processo te fere, mas o propósito dele te cura. Quem crê nisso, fique em pé, dando um brado de vitória ao Senhor. Aleluia. Feche seus olhos onde você está. Talvez você está vivendo exatamente o que eu ministrei aqui. Talvez você está vivendo exatamente o que eu preguei aqui. Feridas. O deserto tem deixado marcas. Permitir Moisés morrer deixou marcas. Deixar e renunciar, deixar algo para trás, deixou marcas. Caminhar no novo, porque tem um caminho que precisa ser seguido, deixou marcas. Mas são essas marcas que revelam quem você é. Paulo, tempos mais tarde, disse: eu trago no meu corpo as marcas. Você consegue falar com Deus agora? Eu quero te dar um minutinho para você falar com Ele agora. Peça renovo agora. Peça força. Talvez você tenha vivido por processos de um deserto que te tem deixado marcas. Só você sabe por que está de pé. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quando percebemos que estamos fracos, é aí que Ele nos torna fortes. Você pode falar com Ele? Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando o destino. Tem alguém para Jesus? Te adorarei. Alguém que está aqui quer se reconciliar com Ele. Pastor, essa palavra falou ao meu coração, eu quero voltar para Ele hoje. Sai do seu lugar e volta aqui. Vem aqui rapidinho que eu quero orar por você. Alguém que quer voltar para a mesa, eu quero voltar para a mesa. Alguém que só está esperando o convite, volta para Jesus hoje. Volta para Jesus hoje. A igreja celebra. Uou! Tem mais alguém para Jesus? Tem mais alguém para Jesus? Te adorarei.
Você crê que Deus está aqui? Você que tem um desafio enorme essa semana e veio para a igreja hoje esperando uma direção de Deus, e você recebeu uma direção hoje que desafia a sua fé, e você vai ter que dar um passo de fé nessa direção. Essa direção desafia a sua realidade, desafia a sua capacidade, e você não tem recurso para viver isso, mas você tem fé e crê que Deus pode aumentar a sua fé. Está aí no seu lugar agora. Faça assim com as suas mãos. Você que tem um desafio nos próximos meses, nas próximas semanas, quem sabe que é uma mudança de profissão, um investimento que você precisa fazer, quem sabe é uma crise que você está vivendo e está esperando uma direção de Deus. Eu profetizo movimentação de Deus em você e através de você. Eu profetizo fé para que você mova montanhas, fé para que você experimente o sobrenatural, fé para avançar no território do medo, fé para avançar no território das limitações, fé para experimentar o sobrenatural. Receba o novo de Deus sobre a sua vida. Receba uma porção nova de Deus sobre a sua vida. Receba em nome de Jesus. Se você crê, glorifica. Se você crê, exalta. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor Fabiano. Deus de milagres, quem pode adorar? Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Nós colocamos a vida da tua vida nas tuas mãos. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Passa pela águia para viver o sobrenatural. Pai, eu creio Esse é quem tu és. melhor que o Senhor tem preparado para ela. Se trouxe ela aqui hoje para ouvir essa palavra. Eu creio, Senhor, nesse novo tempo, nessa nova estação. Em nome de Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor?